Desinformação contratada, a indústria que cresce silenciosamente. Em maio, vários influenciadores de mídia social franceses e alemães receberam uma estranha proposta. Uma agência de relações públicas com sede em Londres queria lhe pagar para promover mensagens em nome de um cliente. Um documento polido de 3 páginas detalhava o que dizer e em quais plataformas fazê-los. Mas pedia aos influenciadores que, em vez de divulgar produtos de belezas ou pacotes de férias como típico, espalhasse mentiras sobre a vacina contra a Covid-19 da Pfizer Biotech. Mais estranho ainda, a agência Pfizer deu um endereço em Londres onde não há provas de que tal empresa existia. Alguns destinatários postaram captura de telas da oferta expostas. A Pfizer limpou suas contas nas redes sociais. Na mesma semana, influenciadores brasileiros e indianos postaram vídeo divulgando o roteiro da Pfizer para centenas de milhares de seguidores. O esquema parece fazer parte de uma indústria secreta que analistas de segurança e autoridades americanas dizem está explodindo em escala. A desinformação por aluguel. Empresas privadas que atuam no mesmo tempo no marketing tradicional e no mundo sombrio das operações de influências geopolíticas estão vendendo serviços que antes eram realizados principalmente por agências de inteligência. Elas semeiam a discórdia, intrometem-se nas eleições, espalham falsas narrativas e divulgam conspirações virais, principalmente nas redes sociais, e oferecem aos clientes algo precioso: a negação. A contratação de atores para desinformar feita por agentes governamentais ou paragovernamentais é cada vez mais numerosa e grave, disse Graham Bloch, diretor do Laboratório de Pesquisa Forense Digital do Conselho Atlântico, chamando-a de uma indústria em expansão. Campanhas semelhantes recentemente promoveram o partido governante da Índia, os objetivos da política externa egípcia e as políticas e políticos da Bolívia e da Venezuela. Organizações de Bloch acompanhou uma operação durante a eleição para a prefeitura de Serra, pequena cidade do Brasil, onde uma empresa ucraniana promoveu vários partidos políticos concorrentes. Na República Centro-Africana, 2 operações separadas inundaram as redes sociais, opondo desinformação pró-francesa e pró-russa. Ambas as linhas disputam influência no país. Uma onda de posts anti-americanos no Iraque levou a uma empresa de relações públicas que, em outro caso, foi acusada de divulgar o sentimento anti-governo em Israel. A maioria dessas campanhas leva a empresas sombrias cujos serviços legítimos se assemelham aos de um marqueteiro comum ou aos de um spammer de e-mail. Postagem de vaga de emprego e perfil de funcionário do LinkedIn associado à Pfizer a descreveram como subsidiária de uma empresa com sede em Moscou chamada Adno. Alguns domínios web da Pfizer são registrados como propriedade de Adno. De acordo com a divulgação do site Netzpolitik e do programa Contraste, do canal ARD, ambos alemães, avaliação de terceiros retratam a Adno como provedora de serviço de anúncios que passa por dificuldades. As autoridades europeias garantem estar investigando quem contratou a Adno. Seções de texto anti-Pfizer da Pfizer se assemelham a materiais proporcionados à vacina russa Sputnik V. A desinformação por contratação, embora apenas às vezes eficaz, está ficando cada vez mais sofisticada à medida que os praticantes vão agindo e aprendendo.
Especialistas dizem que está se tornando mais comum em todas as partes do mundo, superando as operações conduzidas diretamente por governos. O resultado é um aumento acelerado de conspirações polarizadoras, grupos de discussão falsos e sentimentos públicos fabricados, deteriorando nossa realidade compartilhada para além das profundezas que esta atingiu nos últimos anos. Fronteira aberta. Especialistas apontam que a tendência surgiu depois do escândalo de Cambridge Analytica em 2018. Descobriu que a Cambridge, empresa de consultoria política ligada ao membro da campanha presidencial de Donald Trump em 2016, havia coletado dados de milhões de usuários do Facebook. A controvérsia chamou a atenção para métodos comumente adotados por profissionais de marketing de mídia social. A Cambridge usou seus dados para atingir um público hiperespecífico com mensagens personalizadas, testando a repercussão por meio do rastreamento de curtidas e compartilhamentos. O episódio mostrou uma geração de consultores e oportunistas que havia muito dinheiro no marketing político da mídia social, tudo disfarçado de atividade orgânica. Alguns novatos concluíram a mesma coisa que os agentes russos em 2016. A desinformação tem um desempenho especialmente bom nas plataformas sociais. Ao mesmo tempo, a reação ao tráfico de influência da Rússia pareceu ter deixado os governos com medo de ser pegos, mesmo demonstrando o poder de tais operações. Infelizmente, há uma enorme demanda de mercado pela desinformação, e muitos lugares em todo o ecossistema estão mais do que dispostos a suprir esta demanda, afirmou Brocquier. Empresas comerciais conduziram campanhas de desinformação para as quais foram contratadas em pelo menos 48 países no ano passado, quase o dobro do ano anterior. De acordo com um estudo da Universidade de Oxford, os pesquisadores identificaram 65 empresas oferecendo esses serviços. No ano passado, o Facebook removeu uma rede de grupos de cidadãos bolivianos e organizações jornalísticas de verificação de fatos, alegando que as páginas que haviam promovido mentiras em apoio ao governo de direita do país eram falsas. Pesquisadores da Universidade de Stanford rastrearam o conteúdo até CLS Estratégias, empresa de comunicação com sede em Washington, que havia se registrado como consultora do governo boliviano. Ela havia feito trabalho semelhante na Venezuela e no México. Uma porta-voz mencionou a declaração da empresa do ano passado, dizendo que seu chefe regional havia sido afastado, mas contestou a acusação do Facebook de que o trabalho de que se qualificava como interferência estrangeira, erosão da realidade. A nova tecnologia permite que quase todos se envolvam. Os programas geram inúmeras contas falsas com fotos de perfis difíceis de rastrear. Métricas instantâneas ajudam a aprimorar mensagens eficazes. O mesmo acontece com sucesso aos dados pessoais dos usuários que são facilmente comprados em massa. Normalmente as campanhas não são tão sofisticadas quanto aos de hackers do governo ou de empresas especializadas como agentes de pesquisa na internet apoiado pelo Kremlin, mas parecem ser baratas. Em países que determinam a transparência do financiamento de campanhas, as empresas relatam o pagamento de dezenas de milhares de dólares que incluem também serviços tradicionais de consultoria. A negação permite que governos semeiem a desinformação de forma mais agressiva no país e no exterior. Alguns mais contratadas, quando pegas, alegam ter agido sem o conhecimento de seu cliente ou apenas para garantir negócios futuros. As plataformas intensificaram os esforços para eliminar a desinformação coordenada. A analista um crédito especial ao Facebook, que publica relatórios detalhados sobre as campanhas que interrompe.
Ainda assim, alguns argumentam que as empresas de mídias sociais também desempenham um papel no agravamento da ameaça. Algoritmos que aumentam o engajamento e elementos de design, e segundo pesquisa, muitas vezes privilegiam conteúdo divisivo e conspiratório. As normas políticas também mudaram. Uma geração de líderes populistas como Rodrigo Duterte das Filipinas cresceu em parte mediante a manipulação das redes sociais. Uma vez no cargo, muitos institucionalizam esses métodos como ferramentas de governo e relações exteriores. Na Índia, dezenas de contas do Twitter administrados pelo governo compartilharam postagem do India versus Desinformation, site conjunto de feeds de mídia social que pretende verificar notícias sobre a Índia. O India versus Desinformation é, na verdade, o produto de uma empresa de comunicações canadense chamada Press Monitor. Quase todos os postos visam desacreditar ou caluniar os relatórios desfavoráveis ao governo do primeiro-ministro Narendra Modi, incluindo um sobre a crise severa da Covid-19 no país. Um site associado promove narrativa pró-Modi disfarçada de artigos de notícias. Um relatório do Laboratório de Pesquisa Forense Digital que investiga a rede chamou a de uma importante estudo de caso do surgimento de campanha de desinformação nas democracias. Um representante da Press Monitor declarou o relatório completamente falso. Spamouflage. Um conjunto de operações pró-Pequim sugere a capacidade de rápida evolução do setor. Desde 2019, a Graphica, empresa de pesquisa digital, acompanha uma rede apelidada de Spamouflage por causa da sua adoção inicial de spam em plataformas sociais com conteúdo ecoando a linha de Pequim sobre a questão geopolítica. A maioria dos posts recebeu pouco ou nenhum engajamento. Nos últimos meses, no entanto, a rede desenvolveu centenas de contas de usuários elaboradas. Cada uma tem um perfil próprio e um histórico de postagem, fazendo com que pareçam autênticas. Parece vir de muitos países diferentes. A Graphica rastreou as contas até uma fazenda de conteúdo em Bangladesh, que criou inúmeras delas e provavelmente as vendeu a terceiros. A rede divulga críticas estridentes aos ativistas da democracia de Hong Kong e as políticas externas americanas ao condenar sem parecer. Fazê-lo criou uma aparência de mudanças orgânicas na opinião pública e muitas vezes chamou a atenção. As contas foram amplificadas por uma grande rede de mídia do Panamá, por políticos proeminentes do Paquistão e no Chile, em parte no YouTube e em língua chinesa, pelo comentarista britânico de esquerda George Galloway e por uma série de contas diplomáticas chinesas. Outra rede pró-Pequim descoberta por um canal investigativo taiwanês chamado T-Reporter operava centenas de sites e contas de mídias sociais em língua chinesa, disfarçados de site de notícias e grupos de cidadãos, promoveram a reunificação taiwanesa com a China continental e denegriram os manifestantes de Hong Kong. O relatório encontrou links entre páginas e uma startup sediada na Malásia que oferecia dólares em Singapura a usuários da web que promovessem o conteúdo. Mas os governos podem achar que terceirizar esses trabalhos sob também traz riscos, afirmou Brock. Por outro lado, as empresas são mais difíceis de controlar e podem tender para mensagens ou táticas indesejadas. Por outro, empresas organizadas em torno da mentira podem ter propensão de direcionar suas energias contra seus clientes e inchando orçamento e cobrando por trabalhos que nunca serão feitos. A questão é que os vigaristas agem online, disse ele. É a velha tática da desinformação.